Opa, tudo bom aí, João? Opa, tudo bem, e você, professor? Ok, enfim. E aí, como é que tá aí, cara? O trem tá parado aí, paper, enfim, conseguiu voltar nas atividades aí, implementação, o que você anda fazendo? Pois é, eu tava vendo lá na IBM Cloud, eu acho que eles excluíram minha conta por causa que o Cloud Foundry, ele mudou de... Ele não existe mais a versão grátis, que era a que eu usava, a versão Lite. Eu não sei por que eles excluíram minha conta, e agora, se for usar, só na paga mesmo. Aí eu tô considerando fazer a aplicação só local mesmo. Tenho certeza que agora só pago? Acho que não, hein, cara. É porque, tipo assim, eu fui criar a nova conta, aí eles obrigaram a usar cartão de crédito, mas eu acho que até um certo limite não precisa. Mas que agora eles obrigam a usar cartão até para a versão básica, parece que sim, professor. Eu tentei usar lá, não consegui. Ué, só usar sua conta antiga. Eu acho que, enfim, se a sua conta for excluída, é estranho. Eles não excluem conta, né? Pois é, foi excluída, inclusive eu não conseguia nem entrar para contatar o suporte. Aí eu fui pesquisar sobre, teve muita gente falando que eles não respondem e tal, e só tem um número lá dos Estados Unidos para você poder ligar. Eu nem fui muito atrás, não. Bem, de qualquer forma, o seu trabalho não está indo, né? Você já faz uma semana, né? Que você falou que estava sem conta, né? Enfim, Não evoluí não, porque essa semana aí, dois projetos e uma prova, além desse. Agora tudo para essa semana. mas isso aí está desde a semana passada, né? Todas Sim, as sim. disciplinas, teoricamente, têm atividade. Você tem que, senão a gente não cumpre aí com as datas, né? E o final do semestre vai ficar pendente, né? Enfim. Bem, então dá uma olhada, né, o que, que você pode fazer, porque está tudo parado, né? Enfim, ver o que, que você consegue fazer aí na aula de hoje aí, tenta retomar as atividades, porque simplesmente não evolui, você está travado lá na mesma posição, né? E a coisa não está indo. Usa pelo menos essas aulas aqui, que teoricamente são aulas de laboratório, para você evoluir e construir, né? Implementação, né? O paper, enfim, você tem que seguir um caminho, cara. Estou achando aí que você não está saindo do caminho, do ponto que você se encontra, porque você não está nem indo para o paper, nem indo para a implementação, né? Aí a questão da conta estar desativada ou não, né? Tem outros caminhos que você pode utilizar, né? Não precisa necessariamente para fazer a parte associada ao trabalho, né? Você praticamente não usa a nuvem da IBM, né? Enfim, você não usa nenhum sistema da IBM que seja fundamental para a arquitetura funcionar, né? Enfim, então, recomendo aí que você siga um caminho, né? Ou vai pelo software, ou vai pela... Alguma coisa tem que caminhar, né? Eu não estou vendo é caminhar, entendeu? A minha questão toda é que a atividade não está evoluindo, né? Você não está caminhando em nenhuma das frentes, nem no paper e nem na implementação da interface WebGL do Efraim, né? Então seria importante que você seguisse um caminho, né? Enfim, tenta aí trabalhar na aula de hoje com a implementação, né? Customiza seu ambiente, incluir o código, enfim, então tenta buscar os dados, fazer a integração, criar a estrutura de dados, enfim, aí você vai definir qual é o melhor caminho que você tem que seguir, né? Já que para escrever tem que fazer revisão de literatura, tem que gastar mais tempo buscando citações, né? Já que a implementação não está evoluindo, né? É
recomendo que você ou documente a implementação antiga, né, do material que você tem, ou implemente a nova versão, né, usando o MTQQ ou MTConnect e fazendo a animação diretamente do modelo em 3D. Né? Então, você tem que seguir o caminho, o que não pode é parar no ponto que você está e não seguir para lado nenhum, né? Enfim. Então, estou aí, né? Ver se você evolui alguma coisa aí, qualquer coisa aí, você me chama aí, né? Eu fico aqui disponível para vocês até as 5h50. Então, vamos ver se a gente caminha alguma coisa já aí, João. Você vai estar aí na aula, né? Eu tô aqui vendo o código do Efraim, tô tentando ver como é que ele funciona. Então, vai aí, estou aqui. Qualquer coisa, você me chama aí, né? Contacto o Efraim, acho que o Efraim está lá no laboratório. Deixa eu ver se ele está lá no laboratório ainda. Está lá no laboratório, está sentadinho lá na mesa dele. Pode entrar em contato com ele se você quiser também. Tá bom? Tá bom, professor. Ô, João, eu acabei de entrar na minha conta da IBM, está ativo, cara. Recupera lá o password. Ouviu? Ué. Tá ativo. Vai lá e recupera, né? Manda Pois é, eu seu. tentei. Eu tentei recuperar. Bem, então cria uma outra conta, enfim, tá tudo ativo. Não tem nada desativado, não, né? Não, não sei o que aconteceu mesmo não, no meu caso. Não me avisaram nada. Sério mesmo, avisou só que minha conta foi excluída. Bem, você falou que não avisaram, aí como é que a sua conta foi excluída se não te avisaram? Não me avisaram nada, tipo, sua conta vai ser excluída por causa de tal motivo, tal coisa. Não, ele só falou, sua conta foi excluída. Pronto. E aí, eu fui tentar entrar, realmente. Bem, então cria uma conta nova, né? Enfim, é só. Não, eu já criei, criar um dashboard novo, de novo, né? Porque aquele fluxo lá, eu jurava que eu tinha um backup dele, mas não sei, acho que perdi. Mas isso é o de menos. O dashboard lá que eu tinha era o de menos. Ué, mas você não gerou você não gerou um backup quando você compartilhou ele comigo? Eu lembro que você tinha compartilhado ele comigo. Eu mandei o fluxo pro senhor? Não lembro. Se eu não me engano, creio que você mandou. Eu não sei se foi. Não, acho que você mandou sim. Se eu não me engano, olha nos seus e-mails aí. Né? Eu creio que você mandou, ou você não tinha compartilhado ele também na sua conta na nuvem? Enfim, Não, mas eu vou porque, procurar aqui no e-mail pra ver se eu acho. porque alguém que desenvolve software não pode
abrir mão de backup, né? É um erro primário, né? Backup a gente faz a todo momento, né? Enfim, senão acontece isso aí. Enfim, então olha aí, vê se você reativa a sua conta ou cria uma conta nova, enfim, vê o que você consegue evoluir, recuperar o que você já tinha feito, do que você tem atualmente, enfim, tá bom? Bem, Mariane, está aí? Boa tarde. Boa tarde. Bem, eu estou disponível aí, qualquer coisa que você queira. Você tem que desabilitar os seus alto-falantes, não da eco, né? Senão, enfim. Sim, Se você quiser apresentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, é só me não, chamar. eu solo iba a decirle que eu estou fazendo as duas coisas, tratando de hacer la implementación, a ver si alcanzo antes de que finalice o semestre. Tá, então, se Y quiser también mostrar. escribiendo no paper, por eso demora un poco. Não, tranquilo. Se você quiser compartilhar alguma coisa, me mostrar o que você está fazendo da implementação, se já tiver alguma coisa, aí você compartilha aqui comigo, tá bom? Eu estou disponível aqui até as 5h50 para auxiliá-los no que for possível, tá? Só me chamar aqui, tá bom? Ok, profesor.
João, eu recuperei um fluxo, tá? Que eu acho que eu entrei no ambiente anterior e exportei. Te mandei por e-mail aí para você e para o Efraim. Vê se é esse aí, né? Ah, ok, vou ver aqui. Não sei se é, né? Tem outros aqui, aí eu estou entrando na minha outra máquina aqui, que eu acho que eu havia importado ela para minha máquina lá, tipo, né? Windows, né? Vou entrar nela aqui, aí eu estou pegando aqui da outra máquina que eu uso aqui, aí talvez seja esse aí, né? Não sei, dá uma olhadinha aí. É esse daí mesmo, professor, obrigado. Testei aqui, é ele mesmo. Legal, então, João. Salvei seu dia aí, hein, cara? Só eu vou deixar aqui no meu OneDrive agora, não perco mais não. Ok, então. Acho que o Efraim está indo, né, falar com ele aí, ver se combina alguma coisa aí com ele, né? Enfim, estou aqui. Qualquer coisa me chama. Recuperou os dados lá do IBM? Recuperei o fluxo, né? Agora, se eu for fazer de novo, fica mais fácil, que é só importar o fluxo. Aí fica de boa. Hum, Professor, lá nos artigos que eles estão escrevendo, qual é a ideia da estrutura ali nos trabalhos? Bem, é aquela que está lá, né? Não sei se você tem acesso a todos. Basicamente,
dentro do contexto dessa revista, deixa eu compartilhar aqui. Uhum. Eu tenho acesso ali no trabalho da Mariana e do João, inclusive estava escrevendo algumas coisas por aí. Tá vendo aí, né? Eu estou revisando atualmente, nem comecei a revisar na realidade, não tive saco ainda, um arquivo aqui da I3E, né? A princípio, a gente está escrevendo para I3E, não necessariamente vai ser para I3E, né? Enfim, provavelmente do Digital Twin aí da Rasa, a gente vai tentar aquela outra revista, né? Enfim, mas para facilitar a escrita em português, vamos focar na I3E, né? Enfim, depois a gente vê como é que fica. Então, na I3E, basicamente, as diretrizes, né, que eu passei lá para vocês, né, são essas que eu estou compartilhando a tela aqui, né? Então, tem uma estrutura que eu acho que eu já passei para vocês dos papers da I3E que eles definem. Então, basicamente, é aquela nossa introdução ao paper que eu estou olhando aqui, tem até a ver alguma coisa com atividades aí de agricultura 4.0, né? Enfim. É basicamente introdução, né? Depois uma revisão literatura, como eu coloquei lá. E na revisão literatura, a gente está subdividindo, a princípio, em 3 subseções, a ISO 23247, né? Que tem que apresentar, a RAM 4.0 e os papers correlatos, né? Os trabalhos correlatos. Então, isso aí seria a visão, né, da revisão literatura. Bem, aí depois da revisão da literatura tem a proposta da arquitetura, né, baseada na ISO, no framework da ISO 23247. A implementação computacional, né, então aqui ele fala de métodos, né, porque aqui não tem exatamente uma implementação computacional, né, e depois a parte de conclusão. Então é mais ou menos o que está relatado ali nos trabalhos, né, que tem que ser construído, né? Então, revisão de literatura, proposta de arquitetura, né? Aí descreve as 4 entidades, associa aquela figura maior e depois subdivide em subseções para cada uma das entidades, né? Para descrever cada uma das entidades de uma forma bem detalhada. Depois entra aí a implementação computacional, né? Conclusões. Basicamente, essa é a estrutura que os papers da I3E esperam que tenha, né? Então, nossas revisões... Oi, sim, diga. E essa parte do modelo RAM, ele... Aí, tipo, você quer que descrevam ele brevemente? Não, é só para fazer uma pequena revisão literatura do que é o RAM 4.0, né? Então, porque senão, como a gente enfoca, tem como foco, né, a questão da indústria 4.0 e a visão alemã nada mais é do que a implementação de um sistema baseado em serviços, né, do tipo produto-serviço. Então, você tem um produto inteligente, seja lá ele o que for, né, produto de uso de consumo, um celular, uma TV, um eletrodoméstico, ou um produto dentro do contexto industrial, né? Então, aí você vai ter o uso do conceito da internet das coisas, ou internet das coisas industriais, e aí você tem que obedecer aquelas 3 dimensões, né, do modelo tridimensional, né? Você tem que ver a questão do ciclo de vida, tem que ver a questão dos níveis hierárquicos, né, da hierarquia, que é basicamente a hierarquia do modelo ISA 95, né, que é o modelo da pirâmide de automação, em que inclui mais 2 camadas, né, a camada do produto inteligente e a camada da conexão à internet, né, que no modelo ISA 95
não tem, né, nem conectividade com o mundo, nem o produto precisa ser inteligente. Já na indústria 4.0, você tem que ter um produto inteligente, porque ele tem que ter um canal de comunicação, né, ele tem que ter protocolos de comunicação, enfim. Então, tem essas duas dimensões, e a terceira dimensão, que ele chama de hierarquia, que é justamente o Digital Twin, né, que são aquelas 6 camadas previstas no modelo RAM 4.0. Aí tem lá a primeira camada, que é do ativo, né, que é a nossa máquina mini-mill, aí, que é o nosso elemento observado, que ele chama de componente de indústria 4.0. Aí depois tem o nível de integração. Aí esses 2 níveis, né, ou essas 2 camadas da hierarquia, ele chama isso aí de do elemento físico, né, do componente de indústria 4.0, do ativo. Aí depois você entra nas camadas do mundo virtual. Aí você entra na camada de comunicação, aí você vai usar protocolos de comunicação, rede de comunicação, né, totalmente focado em TCP/IP ou barramentos mais antigos, né, tipo de automação de processos, né, que a gente viu naquela disciplina, com o Fieldbus, e os outros protocolos, né, o protocolo da camada de aplicação, o Interconnect, né, o OPC-UA, enfim, todos aqueles que a gente já conhece, né, então a gente tem esse nível de comunicação, e depois eu vou agregando o nível de informação, né, nível funcional e o nível de negócios. Aí o que a gente está fazendo é que esta dimensão, né, que ele chama de hierarquia, a gente está implementando através da proposta da ISO de Digital Twin, né? Então, para não seguir, né, já que a proposta RAM 4.0 ela não detalha quais são as funcionalidades e os negócios que a gente vai explorar dentro do Digital Twin, né? A ISO já define isso, né? A gente tem todas as possibilidades, então o que a gente está fazendo basicamente é unir as duas visões, né? Porque a visão do Digital Twin, ele não engloba nem a pirâmide de automação, mas o produto inteligente e o mundo conectado, nem o ciclo de vida. Então, ele só foca na arquitetura, né, associada ao RAM 4.0, né, que ele chama lá de hierarquia, não de hierarquia, ele chama de arquitetura, né, que é o eixo vertical, né? Então, nesse eixo vertical, tem as 6 camadas, e essas 6 camadas viram 4 camadas para a ISO 23247, né? Então, essa revisão de literatura tem que explicar que o nosso contexto, né, é associado à norma, né? Senão não fica aderente à indústria 4.0, um modelo de referência, né, de arquitetura de indústria 4.0, e, ao mesmo tempo, né, como existe já uma validação, já existe uma norma sobre Digital Twin desde o final de 2020, né, a gente não pode buscar a implementação de Digital Twins desrespeitando uma recomendação da ISO, né, senão a gente vai reinventar a roda, né. E como é recente, tem poucos papers que abordam o Digital Twin, né, o framework da ISO, né? Então, dentro desse contexto, a gente pode explorar isso como uma vantagem, que é uma contribuição, né, uma novidade, porque os papers, cada um propõe o seu, né? Então, normalmente eles propõem coisas baseadas na norma da ISO de internet das coisas, né? 111, não sei quanto, né? Acho que eu já até mandei essa norma para vocês, né? Inclusive, o Digital Twin da ISO, né? Uma das normas que inspira o Digital Twin é justamente a norma da ISO sobre internet das coisas, né? Que é essa norma mais antiga, acho que de 2013, 2014, né? É uma descrição mais ampla, né? Que vale para qualquer domínio de aplicação, né? Então, como a gente está vendo aqui, o domínio, né, da indústria 4.0, da agricultura 4.0 e de cidades inteligentes, né, nos 3 trabalhos aí que a gente está vendo na disciplina. Então, cada trabalho vai adaptar
a visão da ISO, né, 23247, para a gente ficar bem aderente à proposta, né, porque é uma proposta que foi discutida aí por várias entidades, foi validada dentro do comitê da ISO, né, inclusive acho que semana que vem, né, aquele comitê lá do Digital Twin, lá do marketing, né, dia 25. ele se reúne novamente para ver, né, essa coisa de manufatura digital, né, para ver a continuidade dos trabalhos, e que eles já venceram essa etapa do Digital Twin, né? Então, depois da validação, agora é buscar novos serviços, novas aplicações que possam virar algum tipo de serviço do tipo, né, produto-serviço, né? Então, aquele produto tem serviços baseados em dados dentro do contexto de internet das coisas ou internet das coisas industriais, e a internet das coisas está sendo implementada. Então, tem que concatenar de forma lógica, né, isso que eu estou falando aqui, escrever nessa revisão de literatura, né, citando a norma, escrevendo por que a gente está se baseando no modelo RAM 4.0, por que a gente está se baseando na ISO 23247, que é baseada na norma da internet das coisas da ISO também, né? Enfim, então a gente tem que amarrar, já que a gente está se inspirando, né? Ou a gente está implementando baseado em modelos de referência, em frameworks normalizados, né? Ou então de propostas de governo, tipo o modelo RAM 4.0, que não é uma norma ainda, né? Enfim, mas é a visão lá de indústria 4.0, mas, no final das contas, todos eles se baseiam, né, em soluções orientadas a serviço, né? Então, é aquela coisa que a gente pode chamar de internet de serviços, né, para manufatura, para cidade inteligente, para agricultura 4.0. Então, a gente vai explorar alguma funcionalidade digital baseada em dados, né, esses dados que a gente está obtendo brutos, está transformando em informação, e depois vamos transformar isso em conhecimento para um determinado domínio. E, tendo esse conhecimento, a gente vai desenvolver, né, uma determinada funcionalidade, né, para esse conhecimento, e explorar isso como um negócio. Então, essa é a ideia do Digital Twin, né? Não é o gênio pelo gênio, né? Então, no nosso caso aqui, é igual a Haas está fazendo atualmente com as máquinas novas dela, né? Ela vende a máquina inteligente, com o canal TCP/IP, usando um protocolo de comunicação que ela está adotando, né? Seja lá qual for, e a partir disso aí, o usuário final, né, pode habilitar, né, o armazenamento dos dados na nuvem da Haas, e a Haas vai explorar esses dados como um negócio, né? Aí, provavelmente, ela vai cobrar pelo serviço para fazer a gestão, monitoramento da máquina, remoto, receber notificações e coisas do gênero, né? Dentro de um contexto de orientação a serviços baseado em dados, né? Então, a indústria 4.0 é basicamente isso, né? Uma solução baseada em serviços que explora os dados que são publicados pelas máquinas inteligentes, ou pela digitalização dos dados que a máquina pode, ou o equipamento pode propiciar, né? Como no caso do trabalho da Ana, né? Que é um medidor analógico, mas ela digitaliza lá, usando visão computacional, inteligência artificial, e aquele valor agora está publicado na nuvem como um dado, e agora você pode fazer alguma coisa com esse dado, né? Transformar isso em informação e conhecimento, né? Arrumar uma determinada funcionalidade que você possa explorar como um negócio. Então, essa é a ideia básica. Então, essa estrutura aí que eu estou detalhando no paper, né, para deixar claro, né, qual é o nosso entendimento do Digital Twin dentro do contexto da indústria 4.0, tendo como condições de contorno as normas e a proposta de modelo de referência RAM 4.0, né, para a gente não ficar propondo coisas
sem nexo, porque 200 cabeças já pensaram nesses modelos, né? Não sou eu que vou pensar um novo modelo, né? Então, internet das coisas eu já faço desde 1990 alguma coisa. Enfim, só que a visão que eu tinha naquela época não tem nada a ver com a visão que a gente usa atualmente dentro do contexto de indústria 4.0, porque agora os equipamentos são inteligentes. Tem canal de comunicação, tem protocolo de comunicação, não é simplesmente baseados numa serial e eu vou tentar pegar esses dados via serial e colocar isso dentro do uso de protocolo TCP/IP e colocar isso armazenado num banco de dados. Enfim, agora a gente tem toda uma infraestrutura de computação na nuvem, de recursos, de tecnologia, né, que nos permitem armazenar e tratar esses dados, né, usando algoritmos de inteligência artificial para explorar um determinado serviço, que a gente nem está fazendo aqui nessa proposta inicial, porque a gente está fazendo mais a visão do monitoramento, né, que é o mais básico do básico, né, ou seja, fazer um monitoramento em tempo real, entre aspas, com um determinado delay, né, com um determinado atraso, e também para visualizar a questão de históricos, né, armazenamento de históricos para fazer alguma coisa com esses dados, né, futuramente, né, enfim. Então, o paper tem que seguir, os papers, né, tem que seguir, no meu entendimento, esta linha, né, para ficar bem aderente ao que é, de fato, a indústria 4.0, né, e todos os desdobramentos que a gente tem para cidades inteligentes ou para agricultura 4.0, para não fazer como esse sujeito fez aqui, né? Então, aqui ele está fazendo aqui uma simulação de evento discreto de um sistema de irrigação usando a internet das coisas, né? Então, aqui ele situa o trabalho, né? Propõe uma arquitetura aqui com não sei quantas camadas, né? Então, camada de comunicação. Então, quer dizer, então ele já esquece o ativo, né? Ele já joga direto o device de comunicação, né? Que é a primeira camada dele. Então, ele, talvez por falta, né, de uma atualização em termos de literatura do que tem mais atualizado, né, em termos de internet das coisas industriais e digital twin, né? Ele já vê unicamente a questão da digitalização. Ele não vê a questão do ativo físico, né? Que é, teoricamente, a primeira camada que deveria ter é o ativo, né? É o elemento observável, né? Então, ou o componente de indústria 4.0. Aí, quando você pega a comunicação, né? Ou, como eles chamam, integração, né? Melhor dizendo, e o ativo físico, né? Aí você tem o mundo físico. Aí depois você tem as outras camadas, né? Até chegar aqui, né? O que ele está chamando aqui, serviço de aplicação do usuário, né? Mas aí ele coloca aqui uma interface do usuário de irrigação, interface do usuário de distribuição. Aí, diferentemente do Digital Twin, ele não vê o sistema como sendo uma interface de usuário, ou seja, a conexão deste domínio de conhecimento com outros sistemas. Então, ele está muito mais interessado numa visão, né, de sinótico, né, herdado aí da indústria 3.0 e muito focado, talvez, numa visão um pouco mais antiga, né, menos sintonizada com a evolução que a gente está tendo atualmente, né? Aí ele descreve aqui todos esses tipos de camada, mas é a visão dele, né? Está errado? Não está errado. Não, ele não segue a norma, né? Não segue uma proposição que já existe, né? Quem me diz que isso aqui é melhor do que a visão que já existe? Né? Se ele já descreve a visão que já existe da norma, ele não tem que ficar explicando uma série de coisas, né? Porque todo mundo, teoricamente, que conhece a norma, lê a figurinha dele e entende de antemão, porque tem uma norma balizando toda o framework, toda a arquitetura que ele está propondo, né? Então, facilita bastante, né? Então, a norma, ela pega todas as visões do fabricante, do usuário,
da instituição de normalização dos vários países e une numa única visão, né? Então tem que ter um consenso para sair aquele framework, para sair aquela arquitetura. Então todo mundo vai contribuir com não é só a visão do autor do paper, como está sendo colocado aqui, né? Aí ele bota a nuvem aqui embaixo, ó, tá vendo aqui, ó? A nuvem está nem em cima, cara, não está nem dentro do sistema. Então aí a própria forma de entender a proposição dele começa a conflitar, né? Por quê? Porque parece que é um paper antiquado, né? Antigo, né? Antes de ter uma padronização, né? E é um paper de 2021 e o cara nem cita o estado da arte. Enfim, ele descreve aí, né? Enfim, então, esses papers da I3E, né? Uma revista mediana, né? A facilidade é que escreve em português ou espanhol, aí fica mais fácil dos alunos aqui da disciplina focarem na revista, né? Enfim. Bem, aí na avaliação, aí tem que ter uma boa revisão de literatura, né? Porque se não tiver uma boa revisão de literatura, aí eles recomendam para que o revisor, né, penalize o cara, né? E a questão da contribuição, né? Então, o cara aqui, eu não li o paper dele completo, mas, né, eu não vi muita contribuição aqui não, né? Porque ele nem destaca a contribuição dele. Então, tem que ser igual lá no doutorado, tem que destacar de forma explícita, né? Qual é a contribuição, o que você está propondo de diferente, a aplicação que nunca tem, mas aí tem que ter a revisão de literatura embasando que isso não existe na revisão de literatura, né? Então tem que ver o que ele está colocando na revisão de literatura dele, né? Enfim, que é bem pequenininha, né? Tem uma série de papers e depois não cita os papers. Então, esse paper aqui, ele já sai bem desestimulado aqui, porque a revisão de literatura dele é ínfima, né? Aí ele cita aqui como revisão de literatura um projeto, SWAMP, que ele participou, enfim, mas não é revisão de literatura dos trabalhos dele, né? É revisão de literatura do mundo, né? Então, pode olhar para o próprio umbigo e falar que tudo que ele fez é o correto, né? Enfim. Bem, então é mais ou menos essa a ideia, Efraim. Então, a ideia desses papers, né, são justamente tentar explorar, né? Acho que a Mariane é a que está mais evoluída aí, né? Os outros estão batendo cabeça aí com a implementação, enfim. Então, vamos ver como é que fica cada um dos papers, para ver se algum deles pode ser, de fato, submetido, né, a uma revista, a essa revista, ou uma outra revista, né? No nosso caso, a gente vai focar mais naquela outra revista, aí depois é só reformatar o que a gente fizer nesse aqui e aumentar ou diminuir a quantidade de páginas em função das restrições do tamanho do paper, né? Bem, então, basicamente esses aspectos aqui, né? Enfim, vê aí se você consegue, durante a aula de hoje, aí, dar uma contribuída aí junto com o João, né? Para ver se a gente evolui aí, né? Enfim, já que eu recuperei lá o fluxo dele, né? O antigo, né? Enfim, vamos ver se a gente evolui na implementação aí da integração dos dados, né, de posicionamento da máquina para a visualização em 3D. Né? Bem, então era basicamente isso. Bem, estou vendo aí que a Ana entrou aí. Diga, Ana, alguma dúvida, alguma questão aí que você queira relatar? Boa tarde. Ainda não, eu continuo trabalhando no... Na verdade, eu queria fazer uma sugestão, porque eu estava desenvolvendo uma API para não precisar ficar interligando o aplicativo e o sistema de análise pelo Firebase. Aí, no caso, eu consegui desenvolver uma, mas eu não sei se o senhor vai achar válido, que é pelo próprio aplicativo, quando o usuário enviar a foto, né, e os dados da leitura, no mesmo momento que ele envia para o Firebase, ele envia para esse sistema e criar um novo banco de dados na IBM. Porque essa questão de ficar fazendo integração com o Firebase que está dando muito trabalho. Você pode fazer, né? Para
para essa análise comportamental, como a gente não está ainda com uma versão associada lá à sua empresa, né, uma versão acadêmica, aí você trilha o caminho que for mais fácil para a sua validação dentro do contexto aqui acadêmico da empresa, né? Só levando em conta, né? Eu não sei a dimensão lá do banco de dados da IBM, né? Você consegue armazenar de forma gratuita uma grande quantidade de eventos ou uma pequena quantidade de eventos, né? Então, como você só fez testes lá de... Enfim, aí você tem que ver se não há muita restrição com a versão paga, né? Segundo o João, aí excluíram até a conta dele, né? Que ele tinha feito anteriormente, sei lá o que ele fez lá na IBM para ter a conta excluída, né? Enfim, mas como a IBM preza pela lucratividade, né? Então ela dá poucas opções gratuitas, né? Diferente lá do Firebase, da Google, que é mais flexível, né? Para o uso da sua estrutura, né? De armazenamento de dados, né? De acesso, enfim. Se não tiver nenhuma restrição, você conseguir colocar centenas ou milhares de dados, né? Não tem problema não para sua validação, né? Só tenha cuidado aí com o uso da plataforma gratuita, né? Você depois não... eu acho que na gratuita não tem como. É porque tem como eu rodar localmente e eu estou usando um SQL para fazer os testes, um SQLite com Python. Só que aí depois eu posso passar isso para a IBM usar o banco de dados DB2 DBM. Bem, aí Por fica... enquanto eu estou fazendo localmente, exatamente porque não tem como rodar nada muito que tenha muito, exija muita memória, nem o aplicativo, nem o banco de dados, né? Sim, não, enfim, então vai passando essas restrições aí você implementa com a arquitetura que você acha mais interessante. Só lembra de atualizar, né, a sua arquitetura lá do seu framework, da ISO 23247, né? Então, qualquer modificação que você fizer associado, né, aos softwares, protocolos e outras coisas que você utiliza, né, aí você tem que criar lá, né, as entidades correspondentes para ter uma representação fiel dentro da sua proposta, né? Depois tem que ter a devida explicação. Então, se você quer fazer tudo diretamente com a IBM, né, então faz diretamente com a IBM ou de forma genérica armazenamento na nuvem, né, sem dizer qual é o sistema que você está usando na nuvem. Okay? Enfim, aí é uma questão de como você se sente mais confortável para documentar e para implementar. Ok? Lembrando que isso aqui não é a versão final, nem da sua dissertação, nem das atividades associadas lá ao projeto com a FAPDF, né? Aqui a gente está fazendo dentro de um contexto da disciplina, né? E para tentar estruturar uma primeira arquitetura, né? Com uma documentação aderente a essas normas, essas coisas que a gente está propondo aqui, para que a gente tente estruturar um caminho, né, que você possa chegar dentro da sua dissertação. Mas é uma proposta incipiente ainda, né, que a gente está tentando ir implementando aos poucos, sem gastar nenhum recurso de compra de licenças e coisas do gênero, diferentemente do que vai ocorrer lá com o recurso FAPDF, que vai ter o recurso, aí a arquitetura é aquela. Aí você vai fazer, não vou fazer mais nada via Firebase, vou fazer tudo via IBM na análise comportamental, mas a outra solução, né, que não é ainda análise comportamental, eu vou fazer via Firebase, entendeu? Então, podem ter vários produtos, vários serviços e vários negócios, né? Então, são visões diferentes, uma unicamente, né, sem análise comportamental e outra com análise comportamental. Então, tem que ver em cada caso, né? Então, nesse caso específico, a gente está vendo a questão de análise comportamental. Então, o que for necessário
ser ajustado, ser revisto, ser feita uma nova releitura para análise comportamental, aí você faz. Você não está preso a uma ou outra arquitetura que você já validou anteriormente. Você pode experimentar outras porque os requisitos de desenvolvimento são diferentes, né? Então, aquele negócio que a gente faz, a primeira coisa ali no software, né, na modelagem, é definir os requisitos, né? Quais são os requisitos do usuário, requisitos de sistema, né? Requisitos, né, de hardware. Então, você vai ter que definir quais são as suas necessidades, seus requisitos, e a partir desses requisitos, aí você começa a fazer toda aquela parte de modelagem baseada em UML, né, onde você vai criar os casos de uso. Então, como é que vão ser os casos de uso mais usuais do seu sistema, né? Então, o usuário vai fazer isso, 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 né? O sistema na nuvem vai fazer isso, isso, isso. Então, você vai ter os vários casos de uso. Depois você vai definir a arquitetura, e depois você vai definir os diagramas de classe, aí você vai desdobrando até chegar na implementação computacional, seguindo aí a abordagem da linguagem de modelagem unificada, né, que é basicamente aquilo que foi descrito naquele outro paper que eu fiz anteriormente, que está lá naquela revista de computação, né? Enfim. Então, o caminho é esse, né? Então, quando a gente começa a criar arquitetura, né, a primeira coisa que a gente vai definir aí são os requisitos, né? Então, é aquela análise de requisitos que está descrito lá naquele paper, você tem que olhar aquilo lá e revisar aquilo lá. Ah, nessa análise comportamental os requisitos mudaram. Então, o que eu vou ter agora? Vou ter que ter isso, 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 isso. Com esses novos requisitos, aí você vai definir a sua arquitetura, né? Então, você tem que ter esse foco nessa análise de requisitos, que é a primeira coisa que a gente faz em desenvolvimento de produto, né? Tem que saber o que a gente vai fazer efetivamente nesse contexto de software. A gente está usando o UML, e a primeira atividade do UML é a análise de requisitos. Então, quando até for descrever, né, a gente tenta descrever sempre com aquela linguagem de análise de requisitos, né, para definir quais são os requisitos e as visões de requisitos que a gente tem que atender, né. Se a gente não fizer isso, a nossa implementação não vai ficar boa, porque não vai atender os requisitos que eu quero atender, que eu preciso atender segundo, né, a idealização do produto, né, que eu estou definindo, né. Então, isso aí é fundamental, né, ter essa análise de requisito. Enfim, então vai fazendo aí, né, vai pensando, né, nesses aspectos e vai ajustando. Aí depois você cria, né, a documentação em função da forma como você está implementando. Porque normalmente a gente faz ao contrário, né? O ML existe justamente para isso, né? A gente pega um software aí de modelagem baseada em UML, faz todas as fases, né, propostas dentro desta metodologia, né, que usa a linguagem de modelagem unificada, e a gente vai construindo o nosso software, né? Aí tem algum software até mais poderoso, quando você já chega no diagrama de classe, ele já gera, inclusive, rotinas, né? Ele já gera para você aí implementações orientadas a objeto normalmente. Então, normalmente, muitos usam Java, né? Já fazem uma implementação em Java sobre as suas especificações, né? Aí depois você vai construindo isso de uma forma mais detalhada na sua implementação computacional, mas de qualquer forma, né, tem que ter essa visão mais metodológica, né, de desenvolvimento de software, né, para a gente não ficar preso unicamente na programação sem ver a modelagem, né, senão a gente vira muito mais um programador, que não é o caso de vocês, né, e muito menos, né, um cara que vai conceber a modelagem do sistema. Então, a gente tem que ter essa visão de modelagem de sistema, porque certamente vai ter um cara aí que vai implementar computacionalmente, né, muito melhor do que todos nós reunidos, né, e mais não sei quantos reunidos. O cara vai ser muito mais produtivo e vai conseguir implementar o código de uma forma muito mais
elegante, muito mais eficiente, né? Mas talvez ele tenha a capacidade de criar, de modelar o sistema. Pode ser muito bom para documentar, para implementar, mas a visão de modelagem dele é limitada porque ele se concentra no código, né? Enfim, então aqui a gente está se concentrando também no código, né? Mas principalmente na criação da arquitetura, do modelo, né? Da definição dos requisitos, o que o nosso sistema vai fazer, para depois chegar lá na questão da implementação computacional, porque não vai ser um produto de prateleira, né? Não vai ser um produto comercial, que tem que ter qualidade na implementação computacional, né? Então, a implementação computacional pode ser falha, né? Pode ter algumas deficiências, mas a concepção da solução, do produto, da arquitetura, ele tem que ser bem pensado, né? Então, dimensionar bem como você pretende ir implementando, porque às vezes a gente vai implementando sem pensar em todos os requisitos, né? E depois a gente implementa por um caminho que inviabiliza a validação de novos requisitos que não foram pensados durante a implementação. Então, a gente tem que pensar antes o que a gente quer efetivamente fazer, né, em termos de atendimento desses requisitos, para chegar no nível de implementação. Bem, eu estou por aqui, tá? Então, qualquer um que queira conversar aí, apresentar alguma coisa, só me chamar aí, tá bom? Vou desabilitar meu áudio.
João, tá aí? Tô aqui, professor. Só diminuir aqui. Bem, você colocou aí, né? Eu instalei aqui no. Isso aqui é a minha conta na IBM, né? Enfim, então tá tudo funcionando na IBM, cara. Obviamente lá a máquina não está ligada, né? Então não estou visualizando nada. Mas aquele fluxo, aparentemente, é isso aqui, né? Essa é a versão, correto? Uhum. Bem. É isso aí. Enfim, então, a princípio deve estar funcionando, né? Tem que rodar lá seus programas, né? Localmente, né? Enfim. Fica aí para ver como você pretende aí implementar, né, o restante. Bem, estou por aqui ainda, se precisarem de alguma coisa, é só me contactar.
Bem, já são 5h47, alguma questão aí? Quer compartilhar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Resolveu já o que tinha que resolver? Como é que está aí, João? Tudo certo? Eu tô tentando conectar o aplicativo do Efraim com o MQTT, mas tô tendo uns problemas aqui, tô tentando resolver. Tá bom. Então vamos ver se na segunda-feira aí a gente evolui aí e ver se consegue trabalhar até lá, né? Para ver se a gente consegue avançar aí na implementação, né? Na documentação, enfim. Ok? Então tá. Então, Ok. boa tarde aí, João e Marianes, né? Está tudo ok também? Então a gente se encontra na próxima segunda. Boa Boa tarde. tarde, professor. Até mais.